Olá, começa agora o Frente a Frente, programa de entrevistas que hoje recebe Querino Neto, vice-presidente da Língua Brasileira e presidente da Juventude Nacional de Esperanto, que propôs ao presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa a elaboração de um projeto de lei para incluir o Dia do Esperanto no calendário oficial das datas comemorativas aqui de Alagoas. A proposta também já tramita na Câmara Federal, no Distrito Federal, não é, que foi também Brasília, não é, contemplou essa condição. E agora nós vamos criar uma condição objetiva para que o Esperanto tenha uma data comemorativa aqui em Alagoas e talvez, como acontece já em Brasília, melhor dizendo, seja incluída no calendário da educação básica, não é? Digamos assim, no currículo da educação básica. Eu agradeço ao Querino Neto por estar aqui. Querino, você é um jovem de 22 anos, não é? Mas já é poliglota, domina 5 línguas, não é? E por que essa preocupação de difundir o Esperanto, não é? Uma língua tão antiga, formada a partir da consciência, né, de que o acesso à democratização, digamos assim, do entendimento das culturas, né, através. Como a língua foi criada e que fato levou você a tomar essa iniciativa aqui no Estado? Bom, muito obrigado pelo convite. É muito bom poder falar sobre uma causa tão importante, né, para diversas pessoas que enfrentam hoje uma barreira linguística. Então, eu agradeço pelo espaço à TV Assembleia. E o Esperanto ele foi criado no ano de 1887, a partir da publicação do primeiro livro pelo médico polonês Ludwig Laser Zamenhof. Ele era um poliglota que vivia numa cidade chamada Białystok, na Polônia. E nessa cidade se falavam pelo menos 4 línguas, mas não por questões de apreço ao poliglotismo, mas pelo fato de que existiam 4 povos diferentes que viviam naquela região. Então Zamenhof percebeu que aqueles povos viviam de forma segregada. Dialetos completamente desconhecidos. Não é? E aí, por causa disso, ele resolveu criar uma língua que não pertencesse a povo nenhum, mas que pertencesse a toda a humanidade. Inclusive, após a sua criação e publicação em 1887, no dia 26 de julho, inclusive, ele abdicou dos direitos sobre a língua, porque ele entendia que aquela língua era um patrimônio da humanidade. Então, a lógica de Zamenhof, ao criar aquela língua, era de que se todos os povos tivessem uma língua em comum, eles conseguiriam se compreender melhor. E aí o objetivo central não era ter simplesmente uma língua, mas atingir a paz mundial. Então, eu fiquei fascinado com esse propósito, eu sempre tive interesse por línguas, fiquei fascinado por esse propósito quando eu tinha 15, 16 anos, e me interessei e comecei a me engajar dentro do movimento. E essa cultura que se coloca de que a língua é difícil, não é? Porque foi uma língua planejada, pensada, uma língua artificial, do ponto de vista positivo, melhor dizendo, né? Como foi isso? Existe hoje uma barreira no aprendizado de línguas, que é a barreira natural que nós temos devido a diversos fatores que enfrentamos na nossa sociedade. Por exemplo? Nós temos hoje uma imposição linguística em relação ao inglês, por exemplo. Então, nós somos obrigados a falar inglês. E o inglês invariavelmente, para nós que somos brasileiros, que falamos a língua portuguesa brasileira, é uma língua muito mais difícil. E as línguas nacionais, elas têm as suas peculiaridades, porque elas não foram pensadas. Então, quando se pensa uma língua, existe a chance de pensar uma língua mais fácil. Então essa história de que Esperanto, até pela longevidade da língua, né, de se achar, porque foi em 1800, né, de se achar que é uma língua difícil, isso não corresponde à realidade. Não, inclusive existem estudos que comprovam que o Esperanto é 10 vezes mais fácil do que qualquer outra língua nacional. Então, o Esperanto é uma língua muito irregular e isso torna o aprendizado mais fácil, porque nós precisamos aprender menos palavras, já que é uma língua formada por radicais.
Quer dizer, a questão cultural, na verdade, para as demais línguas formais, né, ela se torna mais difícil, justamente pela cultura que é introduzida no conceito, na criação da língua, né? Sim, exatamente. E, inclusive, falando sobre a construção dessa língua, Zamenhof falava 13 línguas. Então, ter acesso a vários idiomas de vários povos permitiu a ele utilizar estruturas de diversas línguas que ele falava para a construção dessa. Então, o Esperanto ele tem uma lógica de construção de frases que é muito similar à lógica de línguas asiáticas, como as diversas línguas que existem na China, porque o mandarim é uma língua central. A gente diz que o mandarim é o Esperanto da China, já que existem diversos pequenos dialetos, né? E o japonês. Então, a construção do Esperanto parece muito com a construção de línguas asiáticas, mas, ao mesmo tempo, pega estruturas de línguas derivadas do latim. Então, pode-se dizer que o Esperanto também protege línguas minoritárias, assim, do ponto de vista da frequência da utilização dessas línguas? Sem sombra de dúvidas. Hoje, uma das maiores bandeiras do Esperanto é a defesa de línguas minoritárias e de povos minoritários. Existe silenciosamente uma coisa que nós poderíamos chamar de até imperialismo linguístico, que faz com que línguas africanas, línguas indígenas estejam desaparecendo. E a língua é uma coisa importante para um povo. A língua é a forma que um povo tem de se comunicar e de contar a sua história. Então, perder a sua língua, perder o seu idioma, perder o seu dialeto... A sua identidade, né? É perder a sua identidade. E o Esperanto, ele vem como alternativa à imposição linguística, justamente dominante para que hoje, que é o inglês. Né? Exatamente. Justamente para que essas línguas minoritárias continuem existindo. Inclusive, existe uma cidade no Zimbábue chamada Harare, em que existe uma declaração famosa dentro do movimento esperantista, conhecida por Declaração de Harare, em que o governo, percebendo que a população estava deixando de utilizar o dialeto local para priorizar o inglês, baixou um decreto para que os documentos oficiais do governo só fossem escritos no dialeto local. Era uma forma de preservar a língua. Então, não ceder a uma língua externa que estava tomando conta ali daquela população. E isso é uma questão de dominação imperialista, ainda que seja nos tempos atuais, não é, querido? Com certeza. São violências, eu diria, silenciosas. E o Esperanto, ele é um movimento que, além de propor uma língua internacional, também discute isso, porque nós não estamos acostumados a falar sobre essas violências. Quantos países falam Esperanto na atualidade? Cerca de 120 países têm comunidades esperantistas ativas. E nessa comunidade, nós temos aproximadamente 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas que falam Esperanto e a gente não tem a difusão em massa dessa condição, não é? Sim. Eu acredito que os fatores históricos contribuíram para que o Esperanto hoje tivesse essa pouca divulgação. Nós fomos muito perseguidos historicamente por diversos governos autoritários. Então, Hitler, no livro Mein Kampf, fez expressa menção à língua esperantista, dizendo que era a língua de judeus. Inclusive, a filha de Zamenhof, o criador do Esperanto... Que é judeu, mas não tem nada a ver com essa ideia de dar essa oportunidade ao mundo de falar, de se comunicar, sem que necessariamente tenha que se impor uma língua já existente, né, para a hegemonia mundial. E aí, tristemente, a filha do criador do Esperanto, que também era uma fervorosa divulgadora da paz mundial. Ela foi quem prosseguiu um movimento depois chamado Romaranismo, que era um movimento voltado para entender que toda a sociedade, toda a população mundial era uma população só. Então, existe uma frase clássica que diz nem russos e poloneses, nem franceses e ingleses, mas pessoas com pessoas. E ela, tristemente, foi morta no campo de concentração nazista. Pois bem. Quanto tempo se leva para aprender o Esperanto em média? Essa é uma pergunta muito interessante, porque o aprendizado ele varia muito da dedicação de cada pessoa e da memorização da língua também. Eu aprendi Esperanto em menos de um ano,
né? Mas o meu aprendizado ele foi muito mais lento, ele foi muito mais pouco pedagógico, eu diria, pouco didático. Existem pessoas que finalizam cursos que existem hoje, como do Duolingo, cursos por meio de livros, que em 5 ou 6 meses já estão falando Esperanto muito bem. Fluentemente? Fluentemente. E não são poucas pessoas, não são pessoas geniais ou pessoas que precisam médias. São pessoas comuns que, às vezes, o Esperanto ele é a primeira língua de uma pessoa. E essa pessoa aprende com muita facilidade. E quanto mais cedo, isso vale também para o Esperanto, que vale para outras línguas, que não seja a língua portuguesa. E quanto mais cedo se aprende, mais fácil de se dominar a língua? Sim, porque nós, quando crescemos, nós passamos a questionar determinadas regras de outras línguas. E quando nós somos mais jovens, nós tendemos a aceitar isso muito melhor. Mas nunca é tarde para aprender Esperanto. O que acontece no aprendizado de línguas, quando a gente já é adulto, é que nós passamos a querer traduzir as palavras literalmente? Literalmente. E existem algumas expressões que são próprias da língua. Por isso a gente cria essa dificuldade. Mas o Esperanto, ele, por ter essa facilidade, essa regularidade gramatical, ele se torna muito... É lúdico aprendê-lo. Pois é, na prática, que exemplos a gente poderia dar para que o telespectador tenha ideia de como funciona gramaticalmente, digamos assim, o entendimento da língua Esperanto e fazendo a tradução, não é, para a língua portuguesa? Por exemplo, em Esperanto, nós fazemos o antônimo das palavras através do prefixo mal. Então, todas as palavras vão funcionar dessa forma. Então, se eu digo que este livro é bom, eu digo que o livro é bona. Mas se eu quero dizer que ele é ruim, eu digo que ele é malbona. Então, perceba que em português, bom e ruim são duas palavras que não têm conexão nenhuma. Mas em Esperanto elas têm bona e malbona. Malbona, ruim. Ruim. Então, sempre que a gente quiser fazer o oposto da palavra, a gente acrescenta o mal. Isso vai funcionar para todas as palavras do Esperanto. É fácil. É muito mais fácil. Então, por exemplo, outro exemplo muito simples. O feminino das palavras. Então, nós temos viro, que significa homem. Quando nós queremos transformar para o feminino, nós acrescentamos o sufixo ino. Então, vira viro, virino. E isso se aplica a todas. Perceba que em língua portuguesa, nós temos homem e mulher. Então, quem é estrangeiro e quer aprender a língua portuguesa vai ter que aprender duas palavras diferentes. Em Esperanto, não. Você aprende uma e aprende o sufixo dela, que vai se aplicar a todas as palavras. Que vai generalizar para o gênero masculino. Exatamente. E feminino. Muito mais simples, né? Bem mais simples. Quer dizer, então, quando a gente percebe que alguns países impõem, países que têm histórico de colonizar, enfim, de se impor por outras vertentes, também vai encontrar na língua uma forma de não abrir essa democratização, digamos assim, né? Pois é. Existem países hoje que ainda são resistentes à adoção e promoção do Esperanto. Mas a Unesco reconhece o Esperanto oficialmente por meio de 2 resoluções que aconteceram em Conferência Geral, em 1954 e em 1985, respectivamente em Montevidéu e em Sofia, na Bulgária. E a Unesco recomendou que os Estados-membros promovessem o estudo, o ensino do Esperanto por meio de políticas públicas. Hoje, mas isso não ocorre, em geral, por exemplo, em países em desenvolvimento. É comum observar isso em países já desenvolvidos. Pois é, exatamente. Essa é a nossa luta aqui no Brasil. O Brasil tem caminhado muito pouco em relação à promoção do Esperanto. Mas países, por exemplo, como a China, já promovem cursos de graduação em Esperanto, por exemplo. Para acrescentar na grade curricular das escolas da educação básica, suponho. Também. O Brasil, ele caminhou pouco no sentido da educação básica. A China, existem países da Europa que caminharam no sentido de colocar o Esperanto como curso de pós-graduação, a exemplo da Hungria, da própria Polônia, e a China criou o curso de graduação. Então, existe uma faculdade de Esperanto. Então, você se forma em letras Esperanto. É a primeira graduação em Esperanto do mundo. Pois bem, vamos agora para um pequeno intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já.
Há uma terra onde a nossa imaginação e fantasia são despertadas, através de brincadeiras, leituras e artes. Nesta terra, não há espaço para a tristeza. Quem não vive aqui, imagina uma terra cheia de sofrimento. Na verdade, aqui é a terra da esperança. A esperança que vem do amor, carinho e cuidado. Ainda somos pequenos, mas já enfrentamos grandes desafios. O maior deles é te convencer que somos fortes. E somos muitos, altos e baixos, grandes e pequenos, pelados ou não. Mas aqui, na Terra da Esperança, isso não importa, porque os sonhos são para todos. Instituto Arthur Amorim, semeando esperança. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe Querino Neto, ele que é vice-presidente da Liga Brasileira e presidente da Juventude Nacional de Esperanto, e que está aqui falando sobre a difusão dessa língua artificial que, na verdade, estreita o relacionamento, não é, a comunicação entre os povos no mundo inteiro. Por que falar Esperanto? Porque o Esperanto possibilita a gente a um acesso às culturas de outros países e isso facilita a nossa compreensão de cidadão do mundo. A minha experiência pessoal com o Esperanto é de que sentar frente a uma mesa com pessoas de tantos países distintos e saber que a forma de pensar a qual eu me habituei não é necessariamente a correta, faz com que a gente rompa determinados preconceitos. E isso nos torna melhor como seres humanos, né? Então, eu já tive experiências de viagens, graças ao Esperanto, que foram muito enriquecedoras. Eu fui para o Togo, na África, e no Togo eu já entrei dentro de uma senzala, conheci a história daquele povo, daquele país, e isso me permitiu ampliar o pensamento sobre como funciona o mundo, como funcionam as sociedades. As diferenças, não é? As diferenças. E a gente aprende a ser mais tolerante. Numa época em que numa época de violência e de intolerância, aprender a ser tolerante é um passo essencial para que nós melhoremos a nossa condição de seres humanos. Pois é, e essa universalização do acesso através de um idioma, de uma língua, não é, pensada como é o Esperanto. Como enfrentar essa concorrência, digamos assim, com a tecnologia que hoje coloca o cidadão ligado, literalmente, no mundo através de um smartphone? Pois é, uma das características mais interessantes do Esperanto nessa época de digitalização das relações, eu diria, é justamente que o Esperanto permite que essas correspondências sejam ainda mais fáceis. Então, hoje nós estamos, sim, dentro das redes sociais, nós estamos dentro dos aplicativos de idiomas. O Duolingo, que é o principal aplicativo de aprendizagem de idiomas por meio de aplicativo de smartphone, recentemente incluiu o Esperanto como língua possível de aprendizado. Em 2013, que foi quando eu comecei a aprender, não existiam essas ferramentas. Então, hoje, até o Facebook já tem a possibilidade de você alterar a língua para o Esperanto. O Google Tradutor incluiu o Esperanto. Isso tudo vem de 2013 para cá. Então, eu diria que nós estamos sempre correndo atrás de vencer essas barreiras tecnológicas e usá-las ao nosso favor. Pois é, porque de repente a frieza da comunicação online, não é, pode também ser, digamos assim, corrigida através do presencial, não é? Com certeza. Inclusive quando a gente... Porque o Esperanto ele não só aproxima pessoas de culturas diferentes, mas pessoas da própria cultura. Então, aqui no Brasil existem diversos falantes. O Brasil é um dos países mais fortes, eu diria, em relação à comunidade esperantista. No plano internacional. No plano internacional. E quando a gente tem acesso a saber quem são as pessoas que falam Esperanto na nossa cidade, a gente se surpreende e transforma esse contato virtual em contato presencial. E aí vira um grupo de amigos.
como a comunidade esperantista, é assim que se coloca, se comunica, né, no plano internacional, no plano nacional e, digamos, local? Existem os congressos. Hoje aqui no Brasil nós temos encontros regionais. Alguns estados promovem seus congressos estaduais, simpósios, encontros. E nós temos os congressos nacionais. São os congressos brasileiros de Esperanto, que ocorrem simultaneamente aos congressos da Juventude Esperantista Brasileira. No plano internacional, nós temos o Congresso Universal de Esperanto, que existe desde a existência do criador do Esperanto. Foi ele quem participou do primeiro Congresso Universal e os Congressos Internacionais de Juventude. Esses encontros, esses eventos são importantes para que a comunidade se conheça, para que a comunidade pratique a língua, mas para além disso, o movimento aqui no Brasil organiza diversas outras atividades, como excursões, piqueniques. Nós temos hoje uma gama de livros e produtos artísticos que são produzidos em Esperanto, e isso permite que as pessoas possam estar em contato. Pois é, você falou agora livros, publicações que vão auxiliar as pessoas que querem, de fato, aprender essa língua. E aqui nós temos um exemplar de um livro, Natura, Método de Esperanto, que pode-se dizer que este livro ele hoje é uma base de aprendizagem para as escolas ou para a comunidade que tem esse interesse? Com certeza. Nós temos hoje diversos livros que são utilizados e são suficientes para o aprendizado de Esperanto. Esse livro de Carlos Lima Mello é um exemplo muito bom, mas nós temos diversos outros para aprendizado do Esperanto, inclusive de forma autodidata. Então, nós temos Esperanto para principiantes e outros livros que são utilizados por professores de universidades, das universidades que hoje adotam Esperanto na grade. É verdade que o primeiro Congresso Universal de Esperanto aconteceu em 1905, né, em Bolonha, na França. Isso, na França. E no ano seguinte já foi fundado o primeiro grupo esperantista aqui no Brasil? Exatamente. Nós somos fundados através do Sudastelaro, que significa Constelação do Sul, em 1906, na cidade de Campinas, em São Paulo, por meio do iniciador que se chamava João Keating. E, incrivelmente, eu diria que as coisas não acontecem por coincidência. Esse grupo que se situava na cidade de Campinas, a sede do Sudastelaro ficava numa avenida chamada Doutor Quirino, que é o meu nome. Então, eu diria que era para ser. Estava escrito nas estrelas. Exatamente. Pois é. Bem, você falou sobre o reconhecimento feito pela Unesco sobre a validade da língua para a aproximação dos povos no mundo inteiro. E em 54, a ONU também fez esse reconhecimento, né, da educação no sentido da ciência e da cultura que se promove através da aprendizagem do Esperanto. A ONU, ela propôs uma comissão de acompanhamento do Esperanto e em 54, em conferência geral, decidiu que o Esperanto era uma língua, de fato, utilizável, aplicável e coerente com os planos da Organização das Nações Unidas no plano internacional, no sentido de busca da paz mundial. Pois bem, e no plano da difusão das ideias, né, da aprendizagem do Esperanto, pesquisei aqui e vi que a Wikipédia tem mais de 237 mil artigos em Esperanto. Isso considerado pela Wikipédia, que é o maior número, inclusive, que o de artigos de muitas línguas, como dinamarquês, hebraico e latim. Pois é, nós temos hoje, e eu atribuo isso justamente a esse período de 2013 para cá, nós temos a Wikipédia em Esperanto, né? Então, é um ganho recente e considerando o tempo que nós temos de existência dessa ferramenta, ter tantos artigos publicados mostra como nós não somos uma comunidade morta, nós somos uma comunidade que está mais do que viva. Viva e ativa. E ativa. E nas redes sociais, difundindo a língua. Bem,
Só para a gente memorizar um pouco da aprendizagem, a sílaba tônica é sempre a última sílaba? É sempre a penúltima. A penúltima, paroxítona. Exatamente. Todas as palavras em esperanto são paroxítonas. Isso facilita muito o aprendizado, justamente porque nós temos aqui, na língua portuguesa, palavras como última, mas nós temos outras que são café. Então, para quem está aprendendo e é nativo de outra língua, às vezes é complicado, né? E o esperanto, ele é regular nesse sentido. Então, todas as palavras são paroxítonas. Dá um exemplo. Por exemplo, os exemplos que eu usei. Uma frase. Mi estas joia knabo. Então, significa eu sou um jovem, um rapaz feliz. Mi significa eu. Estas é do verbo este, que significa ser ou estar no presente, né? Então, estas é uma palavra paroxítona. Joia significa feliz, alegre, também é uma palavra paroxítona, porque não é joia, é joia. E knabo. Knabo. É um K-N-A-B-O. Knabo. Também é uma palavra que significa rapaz, também é uma palavra paroxítona. E quanto às regras básicas da gramática, também comparando com outras línguas, inclusive a nossa língua é bem menos, né? Muito reduzido. Existe um manual que diz que o esperanto ele pode ser simplificado a 16 regras básicas. Né? Claro que existem diversas outras coisas que precisam ser estudadas, mas o esperanto de fato pode ser simplificado como uma língua de 16 regras básicas para construção de frases. Então, isso torna o aprendizado muito mais simples e, inclusive, as ferramentas que nós temos hoje para aprender, que são gratuitas na internet, também faz com que a gente reduza o nosso tempo, né, para aprender uma língua e os nossos recursos financeiros. Nós despendemos menos. Pois é, a gente tem um recurso aí da internet, mas as bibliotecas também, eu diria, estão aparelhadas com livros, com títulos à disposição. Sim, com certeza. Esse é um trabalho que nós temos feito dentro da Liga Brasileira de Esperanto, garantir que as bibliotecas das universidades brasileiras tenham livros de Esperanto, né? Entre originais, traduções também? Existem livros originalmente escritos em Esperanto e existem livros traduzidos, grandes livros clássicos, como o Hamlet, como O Senhor dos Anéis, para quem gosta aí o pessoal mais jovem, e existem livros também de aprendizado. Então, nós garantimos que esses livros estão presentes nas universidades. E revistas? Existem revistas. O Brasil hoje, nós, por meio da Liga Brasileira de Esperanto, fazemos a revista Brasília Esperantista, que significa Esperantista Brasileiro, mas nós temos duas grandes revistas internacionais. A Contacto, que é a revista da Juventude Internacional de Esperanto, e a Esperanto, que é a revista internacional do Esperanto mesmo. Pois é, acessei na internet esperanto.net, que também é uma revista eletrônica, não é? Sim. Muito interessante e chamaria a atenção do telespectador que tiver interesse também de acessar, porque é um universo diferenciado e não tão difícil de entender, digamos assim, não é? Com certeza. Bem, nós vamos agora ao nosso segundo intervalo e último e voltamos em 1 minuto. Até já. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. Calma, Chico, vai devagar. Você anda nervoso. Nervoso por quê, amigo? Baixaria. O que você fez ontem? O que tá acontecendo? Batendo na mulher de novo. Mas antes eu tomei todas, perdi a cabeça, Não tem fiquei esse nervoso. negócio, não tem esse negócio tomei todas. Aqui todo mundo toma e ninguém bate em mulher, só você. Bebida não é desculpa. Onde tem violência, perde a mulher que apanha, os filhos e você. Homem que é homem, não bate.
Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o Querino Neto, vice-presidente da Liga Brasileira e presidente da Juventude Nacional de Esperanto. Ele que propôs ao presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa de Alagoas a elaboração de um projeto de lei para incluir o Dia do Esperanto no calendário oficial das datas comemorativas aqui de Alagoas. E como foi esse contato? Que avaliação você faria do que foi esse contato com a Comissão de Educação da Casa? Pois é, na verdade, o nosso contato com a Assembleia Legislativa de Alagoas data de muitos anos atrás, ainda no governo de Guilherme Palmeira, em que o presidente da Associação Alagoana de Esperanto, à época, Francisco Alves Mata, propôs à Assembleia Legislativa o reconhecimento da associação como um órgão de utilidade pública. Esse projeto não foi muito à frente e agora nós estamos retomando esse contato por meio da Comissão de Educação para que o Esperanto seja incluído, o dia 26 de julho seja incluído como Dia do Esperanto no calendário oficial do Estado de Alagoas. Isso é muito importante para que nós possamos levantar essa bandeira de divulgação, reconhecer como data comemorativa a criação do Esperanto não é uma inovação no Brasil. A Câmara do Distrito Federal recentemente aprovou esse projeto de lei e nós estamos fazendo com que os estados possam também aprovar esse projeto e reconhecer oficialmente o Dia do Esperanto, graças à contribuição que o Esperanto tem dado naqueles estados. Então, nas escolas públicas, nós fazemos diversos projetos. Então, nada mais justo do que reconhecer aquela comunidade local e contemplá-la com o Dia do Esperanto, que é o dia 26 de julho, o dia de lançamento. Por que o dia 26 de julho? Porque Zamenhof, quando lançou o primeiro livro de Esperanto, preciso dizer que o Esperanto ele não foi uma construção tão rápida. Foi um pouco demorada. Pela resistência também da época. Inclusive da própria família do criador. E aí, quando ele conseguiu lançar o primeiro livro, foi no dia 26 de julho de 1887. Então uma data emblemática. Uma data emblemática, foi o lançamento oficial do livro que ele conseguiu lançar, já que o Esperanto ele teve outras fases de construção que foram abandonadas. E aí o primeiro livro, o Nua Libro, que se chama o primeiro livro, foi lançado nessa data. E sobre a movimentação também em nível nacional que existe no Senado? No Senado, ao que parece, tem a ver com base curricular, né? Exatamente. Hoje nós estamos lutando para que o Esperanto seja incluído como língua facultativa dentro da Lei de Diretrizes e Bases Curriculares da Educação. Essa proposta foi feita por um senador à época. A lei, isso foi em 2009, então o projeto de lei 6162 de 2009. E está tramitando ainda dentro do Congresso Nacional de forma muito lenta, mas nós queremos incluir o Esperanto como língua facultativa quando houver demanda nas escolas de ensino médio, de ensino básico. Falemos agora sobre as oportunidades, as possibilidades que se adquire através do conhecimento da língua. Você falou viagens, encontros internacionais, nacionais. O que um jovem de 22 anos como você, poliglota, 5 línguas, quais são as línguas? Português, inglês, espanhol, esperanto e galego. E agora eu estou aprendendo italiano. E o que motiva você a aprender tantas línguas? Eu acho que o contato com a multiculturalidade, as oportunidades que eu tenho de expandir o meu pensamento e não restringir o meu hall de amigos, apenas aqueles que convivem pessoalmente comigo todos os dias, mas pessoas que vivem de uma maneira realmente distinta. Então, eu tenho amigos que são padres anglicanos, tenho amigos que são monges chineses, e isso permite que nós bebamos de uma fonte de conhecimento que é indescritível. É muito diferente de ler num livro sobre monges chineses e perguntar a um monge chinês como é a vida dele. Então, eu acho que esse é o dia a dia dessas pessoas. Viver, mergulhar, entrar, fazer uma imersão na cultura
que se fala. Exatamente. E, além disso, enquanto presidente da Juventude Nacional do Esperanto, nós temos diversas oportunidades para jovens. Então, jovens que gostam de línguas e que aprendem Esperanto têm oportunidades, por exemplo, de ter sua viagem financiada. Então, temos programas de embaixadores. Recentemente, nós mandamos uma jovem para a Colômbia. É a 5ª vez que nós mandamos um jovem para o exterior. Temos a oportunidade de custear pós-graduação para estudantes de linguística na Polônia. Então, existem diversos concursos para jovens escritores e poetas, para jovens artistas, para jovens que gostam de esporte. Então, esse acesso à educação, à cultura, é muito estimulado dentro da nossa comunidade. E nós gostamos de jovens que se sentem preparados para fazer o que gostam, levando a bandeira do Esperanto. E o enfrentamento, não é? No mundo inteiro, porque são experiências únicas. Com certeza, sem sombra de dúvidas. Eu, particularmente, só tive experiências muito positivas em todas as viagens que o Esperanto me proporcionou. Nessas viagens, o que você destacaria de uma lembrança de algo peculiar que tenha ocorrido? Olha, a minha primeira vez fora do Brasil já foi para um país muito diferente do que a gente costuma ir, né? Eu fui para o Togo, a República do Togo, na África. E é um país muito pobre, né? Fui participar de um congresso internacional da juventude. E lá nós fizemos diversas excursões a igrejas. E eu fui para um bairro chamado Porto Seguro, né? E era um bairro na região litorânea da cidade, em que nós tivemos acesso à Casa dos Escravos. Então, as pessoas que foram escravizadas naquele país moravam naquela casa. Nós pudemos conhecer aquela realidade, aquela história daquele povo. E a colonização lá também foi feita por portugueses, o que me leva a crer que possivelmente parte daquelas pessoas escravizadas vieram para o Brasil. Então, é um outro lado da minha própria história que eu tive a oportunidade de conhecer. Pois bem, nesses eventos, nesses encontros internacionais, a participação se dá em nível de milhares de pessoas? Como isso é discutido? São milhares de pessoas que participam de congressos internacionais. Nós variamos aí entre 2.500 pessoas a 4.000 pessoas. E são divididos em diversos setores, né? Então, existem as pessoas que discutem questões jurídicas, as pessoas que discutem questões religiosas, e no final o Congresso lança a resolução congressual. Existe um momento muito interessante que é o Congresso Foto, é a foto oficial do Congresso, em que todas as pessoas se reúnem e estão dispostas no pátio e fazem a foto oficial do evento. E em meio a tanto conhecimento, que área, digamos assim, do conhecimento faz com que você se sinta mais, digamos assim, preenchido do ponto de vista da cultura? Eu diria que eu me sinto preenchido, primeiro, por questões linguísticas, né? Eu não tenho formação linguística, eu sou do direito, e conhecer estruturas linguísticas, coisas que são muito específicas para pessoas que têm aquela formação, me permite beber de outras fontes de conhecimento também. Culturalmente falando, eu diria que o acesso à possibilidade de ser um jovem que gosta de escrever. Eu gosto muito de escrever, então eu tenho artigos publicados nessas revistas, tenho essas oportunidades que me são dadas. Eu acho que o acesso a essas oportunidades fazem com que eu tenha mais oportunidades de conhecer outras pessoas e revistas, enfim. E profissionalmente, digamos assim, você já passou em concursos internacionais, não é? Uhum. Agora, mais recentemente, o mais recente foi na China? Eu passei nessa graduação na cidade de Zhaozuan, na China, a graduação em Esperanto, que é a primeira graduação em Esperanto do mundo. Então, eu submeti meu currículo, passei pela fase de entrevista e passei com bolsa nessa universidade. Pois bem, diante desse universo que está aberto, né, que avaliação
construtiva e crítica você faz da possibilidade de um país em desenvolvimento como o Brasil, como já aconteceu com a China, que deu a prioridade à educação e hoje é essa potência que ameaça até a hegemonia americana no plano mundial. Como você vê essa questão? Eu acho que a educação, existia aquela clássica frase de Paulo Freire, que diz que a educação não muda o mundo, né? A educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Então, o Esperanto ser prioridade de investimento das políticas públicas vai permitir que muitos jovens, inclusive jovens que estão nas periferias, possam ter acesso a um universo muito grande de possibilidades. Tirar essa juventude da exclusão social, certeza, educacional. O papel que a Liga Brasileira de Esperanto faz, a Juventude Brasileira de Esperanto faz também com os nossos jovens, permite esse contato e é um papel de inclusão, né, dessas pessoas. Então, investir em política pública voltada à educação não apenas é educar um povo, mas é permitir que um povo se liberte, né, de suas amarras. O conhecimento é a chave que vai permitir que as pessoas possam desvendar, desbravar o mundo. No plano do trabalho diário da juventude, né, que se organiza através desses congressos, do movimento propriamente dito. Organicamente, como vocês atuam aqui em Alagoas? Aqui em Alagoas nós não temos núcleo de juventude, nós temos a Associação Alagoana de Esperanto, que proporciona todos os anos o curso básico de Esperanto, mas além disso, nós temos o exame de proficiência. Existe uma universidade na Hungria, em Budapeste, que é a responsável por emitir os certificados de proficiência, análise de nível de Esperanto. E o estado de Alagoas é um dos únicos estados, além de Alagoas, só o Paraná, anualmente propõe esse certificado, esse exame. Então, todos os anos nós temos esse exame, as pessoas podem ter esse certificado para comprovar seu nível na língua e, eventualmente, eu diria que a cada 5, 6 anos, nós trazemos um professor que é nosso parceiro lá em Cuba, para que ele possa conduzir atividades de ensino da língua. Então, essas são as principais ações que nós temos hoje no estado de Alagoas. E do ponto de vista da organização, de movimento, que avaliação se faz? Há quanto tempo já se organizou para essas atividades? Pois é, a Liga Brasileira de Esperanto ela tem mais de 110 anos. Né? Então, desde 1907, mas oficialmente nos registros 1921. E a juventude já tem 53 anos. Então, é uma juventude já bem experiente, bem madura, digamos sim, assim. Com diversos erros, diversos acertos. Hoje nós nos organizamos em comissões. Então, existem as comissões de educação, as comissões de cultura, que são grupos de trabalho específicos para a promoção do Esperanto em diferentes áreas. E eu diria que nosso movimento só tem amadurecido, só tem aprendido cada vez mais com os erros que são cometidos na história, que são inevitáveis, né? Só não erra quem não tenta. Exatamente. E essa possibilidade de nós estarmos hoje na era digital faz com que nós tenhamos mais visibilidade. Em termos de realização de congressos aqui no estado de Alagoas? Nós já organizamos o Congresso Brasileiro de Esperanto no ano de 2004, aqui em Alagoas. O próximo vai acontecer na cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo, entre o dia 11 e o dia 13 de junho deste ano, 2020. E nós organizamos aqui em Alagoas em 2004. Foi um congresso exitoso, tivemos mais de 400 participantes. O presidente, à época, foi quem abriu a cerimônia. Nós fizemos a nossa abertura no Teatro Marechal Deodoro. E foi um congresso memorável, eu diria. Hoje, quando eu digo para as pessoas que sou de Maceió, todo mundo lembra do congresso que aconteceu aqui. E Maceió, Alagoas, também está aí na disputa para fazer em 2022, né? Em 2022, repetir a organização do congresso. Exatamente. Nós somos candidatos para o ano de 2022 para repetir essa experiência, para trazer essas pessoas de outros estados para conhecer as nossas praias maceioenses e desfrutar de um ambiente muito harmonioso, que é a cidade de Maceió, que é uma cidade muito bonita, né? Então as pessoas vêm, eu diria que
parte vem realmente por causa do Esperanto, parte vem para conhecer as nossas belezas. Belezas naturais. Bem, querido Neto, eu agradeço, foi uma experiência muito boa conversar com você. Eu fico muito motivada quando vejo jovens assim articulados, envolvidos com as condições de melhorar a sociedade. E aqui eu agradeço, e se tiver algumas considerações a fazer, o momento é agora. Eu que agradeço a você, Gorete, à TV Assembleia pelo convite. E queria dizer que jovens interessados em aprender Esperanto, pessoas adultas interessadas em aprender Esperanto, se engajem dentro dessa língua. Existem hoje diversas ferramentas que são acessíveis a essas pessoas que querem aprender e desfrutar de uma língua verdadeiramente internacional. Para além das oportunidades pessoais e os ganhos pessoais que você pode ter com o aprendizado do Esperanto, você está lutando em favor de uma causa muito justa e humanitária. Então, nós temos hoje nosso site, né, esperanto.org.br, e lá contém todas as informações. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.